Eu gostaria agora de ouvir o professor de Direito da UFC, o nosso professor Glauco Barreira, professor também e pastor da Igreja Batista, está aqui entre nós, e ele terá 20 minutos do uso da tribuna. Eu gostaria de cumprimentar a todos nessa tarde, cumprimentar a vereadora Priscila, parabenizá-la por essa iniciativa em seu nome, cumprimentar toda essa ilustre mesa e dizer da minha satisfação por poder participar deste momento, tratando-se de um tema tão relevante. Os direitos humanos são um assunto que estão sempre aparecendo na mídia, nas discussões. E o direito humano mais básico é o direito à vida, é o direito de viver. Se você subtrai a vida, você cancela todos os outros direitos, porquanto são dele derivados, lhes são ligados. E, portanto, defender o aborto é defender no momento nascente a morte, a subtração daquele direito que vai ser o que vai gerar todos os outros. Não faz sentido falar em direito à liberdade para abortar, porque não existem direitos autofágicos. E os direitos derivados da vida não poderiam se levantar contra esse direito primário para devorá-lo, para digeri-lo, senão toda a lógica com que se articula qualquer argumentação a favor de direitos humanos ia por água abaixo. Disse um filósofo judeu chamado Hans Jonas, um homem que sofreu em campo de concentração, portanto, mais do que ninguém sabia o valor da vida, sob das práticas do nazismo que envolviam eugenia e tudo mais. Ele disse o seguinte, que ser é o valor básico, porque aquilo que não é, não pode ser nem valorado. Aquilo que não existe, não pode ser bonito, nem feio, bom, nem mal. Então, o valor primário é a vida, é o ser. Se você não é, então você não pode ter qualquer outra qualidade. E por isso é melhor ser do que não ser. E por isso o ser deve ser, e por isso nós devemos viver, nós devemos existir, nós procuramos proteger a nossa vida, porque ser é melhor do que não ser. Até o suicida, que no desespero retira a sua vida, ele não o faz para dar fim à sua vida, mas para dar fim ao sofrimento, porque ele passa, alimentando inclusive no inconsciente a esperança de que possa, do outro lado, ter continuidade à sua vida sem aquele sofrimento que o atribulava no mundo presente. Porque todos querem existir, todos querem ser. E Hans Jonas também disse que o princípio mais elementar da ética, e ele talvez seja o filósofo da vida hoje mais citado, ele disse: o princípio mais elementar da ética é este que diz que ao mais fraco se deve dar maior proteção. E a vida humana, ela é mais frágil no seu momento seminal e terminal. No início e no fim. Seriam os momentos em que ela deveria ser mais protegida. Mas o que nós ouvimos falar hoje é de eutanásia, é de aborto. Ou seja, se quer destruir a vida onde ela é frágil, onde a pessoa não pode defender-se, como se fosse a lei do mais forte, a selvageria, o estado de guerra de todos contra todos, onde apenas os mais fortes sobrevivem. Essa ética é desumana, é selvagem, é predadora, ela nos embrutece, ela tira aquilo que mais nos enobrece como ser humano e nos faz descer ao escalão de baixo. A vida humana vale por si só. Vale por si mesma, não por qualquer outra qualidade que se lhe dê, mas tem um valor intrínseco. Eu quero dizer que, como disse uma vez Kant,
Os seres humanos têm dignidade e não preço. Uma mercadoria é intercambiável, você pode permutar, trocar, e por isso ela tem um valor econômico específico. Você pode, com determinada quantia de dinheiro, fazer a aquisição de uma mercadoria. Mas cada ser humano é único e singular. Não há ninguém como você na face da terra. Por isso você não tem preço. Por isso você não é intercambiável. Você é insubstituível. Você é único na face da terra. Quando uma criança é impedida de nascer, uma individualidade única, uma pessoa que não tem nenhuma substituta para ela na face da terra, deixou de existir. Uma pérola de grande valor. Aí falo ilustrativamente que o ser humano é muito mais do que uma pérola, mas alguém que não existe nenhuma outra pessoa como ele, deixou de existir, e nós deixamos de usufruir da companhia, da aprendizagem com esta pessoa que é única. Alguns querem dizer que logo que há a fecundação, pode-se dizer que tem vida, mas que ainda não há uma pessoa, porque entendem eles que pessoa é um ser consciente, que se relaciona e tudo mais. Se este conceito fosse adotado, então não apenas as crianças no ventre, mas no colo das mães também não seria pessoa, porque de igual modo ainda não tem a consciência para relacionar-se. Mas eu digo que quando chegar a idade que este ser humano vai se relacionar com outras pessoas, tudo aquilo que lhe aconteceu quando estava no ventre da mãe, quando estava no colo da mãe, vai determinar elementos de sua personalidade e de sua relação. Então não há personalidade que não tenha memória. E a memória vem desde o ventre. Então nós temos dentro do ventre da mãe uma pessoa, muito mais do que uma vida humana, uma pessoa humana, que é aquela mesma que um dia vai se relacionar. Nós não somos de valor por uma função que ocupamos, por um relacionamento que temos. Nós temos valor intrínseco, dignidade, como disse Kant. Por isso, mais uma vez, sustento que somos insubstituíveis. Mas nós temos uma outra vertente contra a vida, que procura não apenas falar imediatamente em direito da mãe de abortar, ignorando que 50% das que são abortadas, das crianças, são mulheres. Portanto, mulheres que deixaram de ter direitos. Não foi nem direitos que foram simplesmente eliminados, mas impedidos de fruir. E essas mesmas feministas radicais, que querem o direito da mãe para que possa ter liberdade de escolher abortar ou não abortar, são contra o aborto no Oriente, porque é seletivo. Lá há uma preferencialidade pelo aborto de crianças quando se descobre que elas são do sexo feminino. Então a gente vê que é mais uma agenda política do que uma preocupação principiológica ou uma filosofia de vida. Mas, dizia eu, que há uma outra vertente de luta contra a vida, que não apenas entra imediatamente na questão desse direito da mulher, mas quer destruir a família. O objetivo maior é destruir a família, destruir a vida e destruir a família. Um conceito natural de família que temos envolve uma mãe, um pai, um filho, uma comunidade de vida, uma micrópolis, como dizia Aristóteles, uma sociedade doméstica. O amor, ele multiplica, e por isso um relacionamento entre um casal, onde os dois se amam, vai fazer brotar filhos de uma comunidade de vida e uma sociedade doméstica. Mas nós vemos que as definições que procuram dar hoje de casamento reduzem-no a um contrato entre duas partes, excluída qualquer menção aos filhos. Nós percebemos que querem legalizar casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque em o fazendo,
os filhos não integram mais a noção de família, numa relação de expectativa e até de necessidade, porquanto essa união é infecunda. O objetivo, portanto, é destruir a família. E para conseguir isso, eles assumem o risco de derramar sangue, de destruir um inocente, para que possam conseguir êxito na destruição do conceito de família, que é a célula máter da sociedade, que é exatamente onde a sociedade se estrutura e os filhos recebem sua sensatez para se portarem convenientemente na vida. Muitas feministas se colocam contra a Bíblia, a religião cristã em particular, porque dizem assim: na Bíblia o homem foi criado primeiro, e depois é que veio a mulher. Por que o homem na frente? Porque a mulher tomada do homem. A Bíblia é patriarcal, é masculina, despreza o sexo feminino. Por isso que os cristãos são também contra o aborto, porque querem que a mulher não tenha direito de abortar, querem lhe diminuir os direitos pretensos sobre o corpo. Mas essas pessoas não leram a Bíblia toda. Porque Paulo diz que se porventura um homem, ou melhor, uma mulher veio de um homem, todos os outros homens vieram de mulheres. Paulo diz: nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Porque se a mulher foi tomada do homem, todo homem que vem ao mundo agora vem de uma mulher. Mas essas mesmas pessoas que se levantam contra a ideia bíblica de que a mulher foi tomada do homem, não querem que os outros seres venham da mulher, querem destruir. Quer dizer que na narrativa bíblica, a Bíblia exalta o homem porque põe a mulher como proveniente dele. Mas a maternidade não exalta a mulher? Quando faz com que todos os homens venham da mulher, Eva foi chamada na Bíblia a mãe de todos os viventes. E eu não quero nem aqui discutir teologia, eu quero falar do fato óbvio de que todos os homens vêm de uma mulher. Porque eu sei que numa arena pública, num público heterogêneo, eu não vou aqui defender uma doutrina particular da minha fé como a Trindade, mas eu vou citar a Bíblia, onde ela me ajuda a chegar mais rápido onde eu chegaria pelo exercício natural e atento da razão. Então a Bíblia só apressa a minha chegada no caminho, porque isso eu posso sustentar com outros argumentos e mostrar a obviedade do fato de que todos os homens vêm de uma mulher. É um privilégio a maternidade, não é um problema, como foi dito aqui. Documentos da ONU só falam da maternidade como um problema: mãe solteira, filho indesejado. Mas a maternidade é um grande privilégio que tem a mulher. E querem colocar a mulher contra esse privilégio, contra o seu próprio filho, dividir o lar. E aí eu fico até pensando, o pai, eles dizem, não pode disciplinar os filhos, mas podem matar. Lei da palmada: disciplinar não pode, mas matar pode. Vamos proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. A gente preserva o meio ambiente para as futuras gerações, não pode tocar, agravar o ambiente para que ele não fique sem ter disposição às futuras gerações, mas a gente pode destruir as futuras gerações. Não há lógica, não há coerência. Preserva-se filhotes de animais em extinção, e o ser humano não pode matá-los, porque estão em extinção, mas a vida humana pode. E o animal, ele vale pela espécie, porque os animais são iguais, seguem um programa instintivo. Então, nossa preocupação em relação aos animais é muito maior de preservar a espécie do que os indivíduos, para que a gente não perca a diversidade. Porque até certo ponto eles são intercambiáveis, porque seguem um programa instintivo. Mas o ser humano vale não como espécie, ele vale como indivíduo. Porque, como eu disse, ele é único, ele é singular e é insubstituível. O ventre da mãe não deveria ser o lugar mais perigoso, deveria ser o lugar de proteção da criança.
E quando nós falamos que inúmeras mães que cometeram o crime de aborto, depois tiveram crises violentas de depressão, cometeram suicídio, eles dizem não, mas a gente é a favor de que a pessoa seja esclarecida dos problemas que advirão do aborto, para que ela faça uma escolha consciente. Esclarecida de que modo? Esclarecida do procedimento médico, mecânico, de como vai acontecer? Só um esclarecimento técnico? Qual o esclarecimento? Vão mostrar essas figuras aqui para a mãe? Essa mãe vai conversar com uma que abortou para que diga a ela as turbulências porque passou em seguida? Vão escolher alguma mãe que pensou em fazer aborto e não fez para conversar com ela? Porque praticamente todas as mães que pensaram em fazer e não fizeram, hoje amam seus filhos e olham para trás e dizem, graças a Deus, porque eu não fiz aquilo. Vão dar chance de fazer isso? Que esclarecimentos irão dar? Falarão de toda essa dor, mostrarão essa visão? Por que na propaganda de cigarro, até pouco tempo, né, que já nem elas mais existem, por que nas propagandas de cigarro mostravam um canceroso, um pulmão dizimado? E por que no esclarecimento que se vai dar a uma pessoa sobre o aborto não se mostra uma criança toda dilacerada como fruto do aborto? Por que não mostra? Por que não fala da dor? Por que não fala da angústia? Porque as pessoas que fizeram aborto passaram em seguida a isso, a culpa que lhes assombra de noite, quando elas se lembram que aquela criança era alguém única no mundo e que elas a fizeram desaparecer. Quanto tempo eu tenho? 4 minutos. Então a questão é essa: vão fazer esses esclarecimentos? Vão dizer isso? Nós vivemos numa sociedade em que há um avanço tecnológico, mas há um atrofiamento filosófico e humanitário. Nós passamos a fazer coisas não mais com outro ser humano, mas com uma máquina. E pensamos que nos tornamos superiores, mas a máquina nos domina. Hoje nós não sabemos mais fazer cálculos matemáticos, a gente depende de uma calculadora. Hoje a gente não sabe escrever com precisão, porque nós temos facilmente como deletar o que escrevemos e escrever de novo. Nós não precisamos corrigir mais os nossos trabalhos, porque o computador corrige. Na verdade, com todo esse avanço, o homem tem ficado parecido com a máquina, tem se desumanizado e se tornado uma máquina, e perdido a capacidade de ver o valor da vida humana, de ver o valor da vida humana. Essas pessoas que defendem o aborto precisam ir para um parque, ver crianças correndo, precisam receber o abraço caloroso de uma criança, precisam ir para um lugar onde há crianças deficientes, levar uma criança dessas para a sua casa para passar um dia com elas, para que elas enfim descubram que elas são mais do que máquinas, que elas são seres humanos, e para que elas possam olhar para o outro ser humano não como uma máquina, não como o seu computador, que você descarta quando chegou o modelo novo. Hoje ninguém nem repara mais, compra logo um novo. E da mesma forma querem pensar com o ser humano. Descobriu que vai ter problema físico e tal, descarta. Nós estamos olhando para o ser humano como se fosse uma máquina. Mas nós temos que nos lembrar do ser humano de outra maneira. Se você não tem os princípios que eu tenho para olhar para um outro ser humano e ver a imagem de Deus, então faça como Levinas. Olhe para outro ser humano e veja o seu rosto nele. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação do Dr. Glauco.